Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do programa Bom Dia Guarujá. Hoje nós estaremos abordando um assunto de extrema relevância social, um assunto que está em alta, muito importante mesmo, que é relacionado ao período eleitoral. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é uma personalidade ilustre aqui na nossa cidade. Ele tem um gabarito sensacional, excepcional mesmo, para tratar sobre esse assunto. Mas, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, na nossa pauta de hoje, eu vou pedir para vocês acompanharem as nossas redes sociais, entre ali nas nossas redes sociais, nos siga, curta, compartilhe, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e levar a informação, uma informação com conteúdo e com qualidade. Bom, gente, eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o juiz de direito aposentado, o doutor Silvio Mendonça. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite do programa aqui Bom Dia Guarujá, para tratarmos do assunto, né, eleições. Bom dia, doutora Patrícia, eu que agradeço essa oportunidade, principalmente com a proximidade das eleições, eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma. Com certeza. Doutor Silvio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, para as pessoas até que estão aqui nos acompanhando, um pouquinho da sua trajetória, né, como juiz de direito. Olha, doutora Patrícia, eu fui decidir ser juiz já na faculdade, né? Enquanto eu estava na faculdade, no segundo, terceiro ano, eu decidi ser juiz. É um concurso muito difícil, me exigiu 2 anos de estudos ininterruptos, trancado dentro de casa. Olha só. Dedicação total. Sem sair, dedicação total. E aí foi que eu consegui passar. Eu não consegui aprovação nos primeiros concursos que eu prestei, mas consegui ser aprovado em primeiro lugar, em 1987. Olha, parabéns. Mas foi à custa de muito sacrifício. É um concurso difícil, mas a pessoa tendo o ideal, tendo o objetivo, ela vai tendo força de vontade e ela chega lá, sim. Sim. Eu não me considero nada demais com uma pessoa mais inteligente que outra, ou menos. Sou uma pessoa comum. Só que você precisa ter muita força de vontade e muita dedicação. E essa a força de vontade e a dedicação, ela é um diferencial até hoje, né, nos dias de hoje, né? Às vezes as pessoas, né, podem ver, nossa, é um juiz de direito, mas assim, não sabe o sacrifício que a pessoa fez, né, a dedicação, quantas vezes o doutor já deve ter recusado, né, participar, assim, de eventos sociais, de eventos familiares, para se dedicar ali ao foco ali, o seu objetivo principal, que era a magistratura. Sim, né? Exatamente. E o senhor é aqui do Guarujá mesmo? Eu sou de Santos. De Santos? Sou de Santos, mas eu me mudei para o Guarujá em 1989, quando eu assumi a 2ª vara de Guarujá. E desde lá eu moro aqui. Apenas um pequeno intervalo, eu fui para Santo André em 1995, mas logo imediatamente voltei para cá. Sou muito grato à cidade, porque recebi o título de cidadão guarujaense da Câmara Municipal daqui, das mãos do vereador Miguel Silva, já falecido, saudoso Miguel Silva, um representante da comunidade, da querida comunidade nordestina aqui da cidade. Guarujá deve muito aos nordestinos, né? Sim. Em relação ao... Quando o senhor atuou ali como juiz, o doutor também foi juiz eleitoral, correto? Fui juiz eleitoral em São Sebastião. Na minha carreira eu fui juiz eleitoral em São Sebastião e Guarujá. E qual que foi, assim, conta um pouquinho dessa trajetória, assim, como juiz eleitoral, como é que funciona para ser um juiz eleitoral, qual que é a atuação efetiva ali de um juiz eleitoral? O juiz eleitoral, ele é revezado entre os juízes estaduais por nomeação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, a cada período, um juiz da comarca assume essa função de juiz eleitoral. E é um trabalho também que exige muito do juiz, porque
ele há de fiscalizar no dia da eleição os postos de votação, ele precisa ter uma série de atividades para que o processo eleitoral transcorra principalmente com muita lisura. Sim. Com muita lisura. Porque você não pode permitir, por exemplo, um abuso do poder econômico, um abuso do poder político, que às vezes acontece. Você pega, por exemplo, um prefeito que apoia um candidato. Ele pega e põe a máquina administrativa a favor desse candidato. Você desequilibra o pleito. Com certeza. Entendeu? Você beneficia um candidato em detrimento dos outros. Então, quem fiscaliza tudo isso é o juiz eleitoral com a ajuda do promotor eleitoral, do Ministério Público. Sim. Mas a tarefa principal fica a cargo do juiz. Então, assim, no dia da eleição deve ser um dos dias assim que vocês mais trabalham. Para quem pensa, né, fala assim, no dia da eleição o juiz não está trabalhando só na segunda. Principalmente, doutora Patrícia, na eleição municipal, como está para acontecer agora, né? Sim. Porque há uma quantidade muito grande de candidatos. Porque são os vereadores e prefeitos. Sim, candidatos. É um número muito grande mesmo. É um número muito grande. E como que vocês se preparam, assim, para atuar, né? Como que os órgãos se preparam para atuar, principalmente nas eleições eleitorais? Quais são, assim, os principais desafios que vocês enfrentam, principalmente, assim, no dia das eleições, que é, como o doutor disse, que é um dos dias que vocês mais trabalham ali, né? Acho que é um dia bem tenso até. No dia das eleições, o desafio maior é evitar a boca de urna. Porque alguns candidatos insistem em fazer uma boca de urna disfarçada, escamoteada. Sim. E também tentar evitar a todo custo a venda do voto. Com certeza. Né? Há candidatos que, infelizmente, adotam essa prática de dar um agrado, dar algum benefício para o eleitor. Sim. Em troca do seu voto. Isso também é uma prática ilegal e o juiz tem que estar muito atento a isso. E como que os órgãos, assim, quais são os tipos de ferramenta, né? Não digo todas, mas quais são as principais ferramentas que é utilizado para esse combate, assim, para estar fiscalizando ali no dia a dia? Em termos acho que de apoio humano mesmo, né? Para poder fiscalizar. Tem esse número satisfatório? Tem. Nós contamos com a mobilização completa das polícias civil e militar. Olha só. As polícias civil e militar, o judiciário é sempre grato a elas, porque elas dão pleno apoio no dia da eleição, na própria apuração, quando chegam as urnas. Na minha época, né, a votação era por cédula de papel. Sim. Hoje não mais. Mas então naquela época havia toda uma preocupação da polícia com carregar as urnas e tal. Então nós contamos com essa preciosa ajuda. Entendi. Bom, hoje um dos grandes desafios que nós temos durante esse período eleitoral, das eleições agora de 2024, são as fake news. As fake news, elas estão assim a todo vapor. Como que o doutor vê essa questão? Porque antigamente nós não tínhamos muito essa questão da fake news, ou já existia? Como que funcionava isso? Olha, esse problema das fake news, que falando em português, porque é uma expressão em inglês, né? Sim. Falamos em desinformação. Uhum. A desinformação, Patrícia, no processo eleitoral é uma coisa muito grave, porque você acaba distorcendo o resultado da eleição através de uma notícia falsa. Sim. Então, essa é uma das metas do Poder Judiciário. É uma concorrência totalmente desleal, né? Combater esse tipo de prática com muita firmeza. Com muita firmeza. Né? Antigamente, na minha época, o que havia muito, e até hoje, viu? Até hoje, é o lançamento de jornaizinhos. Sim. Às vésperas da eleição. O eleitor deve estar muito atento com isso, viu?
com relação a jornais que são lançados no dia da eleição ou à véspera da eleição, porque eles fazem o lançamento desse material apócrifo, ou seja, sem se identificar quem está fazendo aquilo, e de maneira que não possa o candidato atingido dar tempo de responder, de se defender. Sim. Então... é uma covardia, né? É uma covardia, é um ato covarde e que sempre vem acompanhado da desinformação. Sim. Então as fake news, elas são algo que atenta até contra o próprio princípio da democracia. Com certeza. Que exige de todos nós a honestidade. A honestidade no pleito eleitoral. Sim. Até porque, assim, essa questão assim, é muito importante, porque o que acontece? As pessoas, elas precisam buscar conhecer um pouco mais aquela pessoa em que ela está escolhendo como candidato, né, para poder representá-la. Isso é muito importante. E muitas vezes, hoje em dia, até pela facilidade dos smartphones, né, que a gente tem toda hora, está todo mundo com um celularzinho ali na mão, e acaba deixando se levar pelos videozinhos que recebem aí, através das redes, né, YouTube, TikTok, mas assim, é importante sempre ir atrás. Será que aquela informação procede? Será que é verdadeira? Será que não é? Afinal de contas, aquela pessoa vai nos representar. E depois não adianta a gente reclamar. E, doutora Patrícia, você tocou num ponto muito interessante. Agora, o TSE está tão imbuído da necessidade de coibir essas fake news que ele lançou um telefone para que as pessoas façam denúncia. Para quando receberem uma falsa informação, falando, não, isso aqui é falso. Sim. Não precisa ligar para o candidato, não precisa ligar para alguém, liga para 1491. TSE, 1491. O telefone que o TSE disponibilizou, né? Então, é um esforço muito grande que o Poder Judiciário faz. Nós acompanhamos hoje de fora, eu estou aposentado, né? Mas sempre foi um esforço muito grande que o Judiciário fez e faz para combater a falsa notícia. Porque, como eu disse, isso atenta contra a própria democracia. Sim, com certeza. Então, são pessoas ainda, pessoas de mau caráter, que pegam uma notícia com base numa base verdadeira, distorcem tudo e passam aquilo para o eleitor. Com que finalidade? Turvar a consciência do eleitor. Sim. Enganá-lo. Porque é isso que eles querem. Então o eleitor deve estar muito atento nesse sentido. Bom, isso daí é uma questão assim, muito, muito, muito importante mesmo. Muito importante. Por isso que eu sempre bato também na tecla de vai atrás, pesquisa, né? Não fica só ali no TikTok da vida, YouTube, vai ver realmente se aquela informação tem procedência ou não, né? Porque é como o doutor falou, né? Às vezes eles vão deturpando ali, aí fica bem complicado. As pessoas confundem muito a situação do candidato impugnado com o candidato inelegível. A pessoa, porque essas pessoas que estão participando das redes sociais, elas pegam no site do TRE o nome do candidato e ao lado impugnado. Sim. E lançam isso como fake news, dizendo, olha, este candidato está inelegível. Está vendo? Ele está aqui, ó, no site do TRE. Está impugnado. Mas, na verdade, o que é impugnação? A impugnação é uma contestação da candidatura, contestação essa que pode ser apresentada por qualquer candidato, partido, coligação ou pelo Ministério Público. Mas uma pessoa, um candidato, só vai se tornar inelegível quando houver a decisão do juiz. Sim. Mesmo assim, quando o juiz decide que aquele candidato está com o registro impugnado,
cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. E do Tribunal Regional Eleitoral ainda cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando se vê lá no site do TRE, candidato X impugnado, isso não significa absolutamente nada. Significa apenas, como eu disse, que alguém está contestando aquele registro. Só isso. Isso é muito importante. Ele continua sendo elegível. A pessoa pode votar nele, não tem problema. Então, assim, essa questão da impugnação, ela acabou virando até uma estratégia política, né, para tentar atingir, acho que o adversário, né, um outro tentar ali atingir, para tentar descredibilizar, para tentar deturpar ali um pouco, né, causar ali um tipo de obstáculo na própria candidatura. Já na minha época havia isso, né? Se faz uma estratégia de jogo político. Sim. Você pegar, impugnar a candidatura do adversário para ficar explorando perante a população esse fato. Fala, olha, o candidato, o adversário está impugnado. Até porque se entra ali no site do TSE e está lá escrito impugnado, aí faz ali aquele print, copia e cola e vai disparando aí nas redes sociais, sem muito sacrifício. E acaba sendo um exemplo de fake news. Sim. De desinformação. Sim. Porque, na verdade, o candidato impugnado, como eu disse, não está inelegível. Está só impugnado. Sim. E tem feito isso, tem acontecido isso com alguns candidatos, né? A gente acompanha aí, e já em eleições passadas. Então o eleitor precisa estar atento a isso. Hoje no Guarujá, nós temos 9 candidatos à prefeitura. Então, assim, esses 9 candidatos, qualquer um deles pode sofrer algum tipo de impugnação. Sim. Correto? Sim. E dentro desses 9 candidatos, nós temos, assim, um candidato que ele é líder, né, nas pesquisas, né, a prefeitura, que é o Farid Madi. E, assim, ele, na realidade, assim, ele está com uma diferença, assim, bem expressiva em relação aos demais, né? Ele está liderando, mas com uma margem bem grande. Ele pode ser vítima, então, também de uma impugnação por parte de algum adversário. Vai ser impugnado, com certeza. E aí vão explorar isso nas redes sociais. Olha, tá vendo, o Farid não é elegível. Lamentavelmente isso que ocorre. Agora, no caso específico aí do Farid, isso aí é tão falso que ele foi candidato, agora a deputado federal, há menos de 2 anos e não teve problema nenhum. Mas isso pode acontecer com qualquer um desses 9 candidatos. O adversário chega, pega o seu partido ou um partido que está servindo a ele e impugna o outro. E aí vai ficar nessa guerrinha nas redes sociais falando, olha, fulano não pode ser candidato, está impugnado. Então a população precisa, de uma vez por todas, entender que candidato impugnado não é candidato inelegível, em hipótese nenhuma. Perfeito, doutor Silvio. Acho que isso daí acho que hoje já valeu assim o dia essa informação, né? Porque realmente, você entrar ali no TSE e você vê impugnado, isso daí corre assim igual pólvora, né? Em todos os locais, e as pessoas começam, uma estratégia na realidade sorrateira, que é utilizado, infelizmente, durante esses períodos das eleições. Então, assim, o que é conveniente, o que é indicado, apropriado? Então, doutor Silvio, pelo que eu entendi, vamos deixar aqui bem claro, Farid Madi, ele pode ser candidato, então, à Prefeitura do Guarujá. Pode, tranquilamente. Isso daí, inclusive, ele tem uma decisão do STJ favorável a ele. Eu me recordo disso. Ele tem uma decisão do STJ favorável a ele. Ele pode ser candidato, como inclusive foi candidato a deputado federal há menos de 2 anos. Isso, você veja, que estão tentando fazer, já existem. Eu já vi aí nas redes sociais algumas pessoas tentando dizer que ele não pode ser eleito. Sim.
é uma fake news, é um exemplo de fake news. Que estão tentando atingir o Farid, por quê? Porque é o que consta, pelo que eu sei, o Farid está liderando as pesquisas. Com uma boa diferença ali entre os outros pelo candidatos. Que eu vi na última pesquisa, sim. Então, o que acontece? O bombardeio é em cima desse candidato, em cima do Farid. Sim. E como é que se faz o bombardeio? Não é questionando as propostas dele, não é falando sobre a administração que ele já realizou na cidade. Não, é lançando fake news. Fake news. É aí que o eleitor tem que estar atento. Farid pode ser candidato? Repito, pode ser candidato. E por que pode ser candidato? Porque ele tem uma decisão favorável a ele no Superior Tribunal de Justiça. E tanto é, repito, que ele foi candidato há menos de 2 anos a deputado federal. É o candidato trabalhar, mostrar, né, quais são as suas propostas, quais são as suas qualidades, o que ele vai fazer pela cidade, ao invés de perder tempo querendo ter uma atitude sorrateira, né, para tirar ali um possível adversário ali do jogo, digamos assim, né, dessa disputa eleitoral. Isso já não mostra uma boa conduta, né, um bom caráter, o candidato que se propõe a fazer isso. Olha, Patrícia, eu ainda sou daquela escola antiga em que o melhor tipo de propaganda é o candidato ir visitar os bairros, visitar as pessoas, porque aí nessas ocasiões ela tem a oportunidade de tirar as dúvidas diretamente com o candidato. Sim. Então, que o eleitor se preocupe em ter contato com o seu candidato. Chega fulano, e aí, como é que vai? Qual a sua plataforma política? Ele vai ter ali o seu material, vai discutir, não, mas será que você vai fazer isso mesmo? Você não está mentindo? E tal, e conversar com o candidato, sim, sabe? Agora, as redes sociais, elas vão vir carregadas de desinformação. Eu tenho absoluta certeza disso. Com o advento agora da inteligência artificial... ainda tem a inteligência artificial, é verdade. Nós vamos ter problemas. E esses problemas, o eleitor pode, em grande parte, evitar. Como? Fazendo isso. Filtrando. Falar, não, isso é bobagem, tira isso, não, isso daqui eu nem vou passar para frente. Porque tem gente que pega aquela notícia falsa e fica passando para frente. Sim. E vai disseminando. Todos esses que fazem isso de forma intencional acabam sendo responsabilizados. Porque há um ilícito sendo praticado ali. É um crime, né? Se você, por exemplo, difama a pessoa, existe o crime de difamação eleitoral. E se você é partícipe desse crime, passando aquilo para frente, você vai responder pelo mesmo crime. É sério. Muito sério. Muito sério mesmo. Bom, doutor Silvio, eu quero agradecer muito mesmo pela sua participação, pelo senhor ter aceitado. Novamente agradeço pelo senhor ter aceitado aqui o nosso convite. Quero parabenizá-lo também pelo senhor, ainda, né, que o senhor esteja aposentado, mas o senhor mantenha aí o seu compromisso com a justiça, com a sociedade, isso é muito importante. E quero abrir aqui um espaço agora para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o espaço que vocês deram, o convite que me fizeram, e pedir à nossa população que nessa eleição agora, que se aproxime, como em todas as outras, tenham muito cuidado com fake news. Lamentavelmente, elas estão se disseminando nas redes com muita frequência. Eu cito o exemplo com relação às vacinas. Nós tínhamos erradicado no Brasil muitas doenças que estão agora voltando porque algumas pessoas disseminaram fake news criticando as vacinas. A paralisia infantil está voltando por causa disso.
E nas eleições vão acontecer as mesmas coisas. Candidatos, às vezes, não vão ser eleitos porque uma fake news sobre ele foi divulgada. Então, eu quero terminar fazendo esse apelo à população, porque a democracia depende disso. Com certeza. Da lisura da eleição. Tá bom? Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Bom, espero que você tenha gostado do assunto de hoje e até a próxima edição do Bom Dia Guarujá.